Fala, gurizada! Beleza? Bom, professor Hilton aqui, vamos falar hoje do capítulo 5, que é o capítulo destinado a lançamentos. Se vocês repararem, eu tô dando um saltozinho aí em termos do capítulo 4, porque o capítulo 4 ele é basicamente uma reprodução do que a gente já vinha falando sobre a cinemática. Só que agora ele está colocando a situação de que velocidade é um vetor, a aceleração é um vetor e como trabalhar com esses vetores. Então é a junção dos dois capítulos anteriores, 3 capítulos anteriores que a gente vem discutindo. Ou seja, é a mesma ideia. E neles eu já havia mencionado a vocês em sala de aula que são grandezas vetoriais, tanto velocidade quanto aceleração. Se vocês lembrarem, voltar aí no seu caderno, ver as primeiras noções que eu dei, vocês vão ver que eu mostro como é o vetor no espaço, né, o x, y, z, como eles se comportam. Então eu já dei esta aula embutida nas outras. A gente trabalhou bem a ideia de vetores, as quais a gente passa a utilizar. E nesta aula é a aplicação pura dos nossos vetores. Então este nosso capítulo 5, ele trata do lançamento oblíquo e de lançamento horizontal. De maneira geral, a gente vai falar de movimento de projéteis. Então, antes de eu trabalhar bem direcionado toda a parte matemática, vamos começar aqui devagar. Todo movimento de projétil, quando ele acontece, ele depende da velocidade inicial que é dada a ele e da aceleração gravitacional a qual ele está sujeito. Por quê? O objeto, para ele ser lançado, ou ele vai ser lançado para frente, como a gente vai ver agora, só que a partir do momento que eu lanço para frente, ele começa a querer fazer uma curva a descer, influenciado pela aceleração gravitacional. Ou eu jogo um objeto aqui de baixo e este então faz um trajeto totalmente parabólico do início ao fim, que é o que a gente discutiu lá em referencial, termos de trajetória, estão lembrados? Bem, então ele vai ter esses dois fatores. Lógico, existem mais. Todo lançamento de projétil, além da velocidade inicial e da aceleração, ele depende da rotação da Terra e depende da resistência do ar. Mas esses dois outros critérios a gente sempre despreza em nossos problemas. Tranquilos? Bem, então no exemplo aqui eu tenho uma esfera, uma bola, sobre uma mesa. Tranquilos? Esta então será movimentada horizontalmente, tendo uma velocidade inicial. Tá claro isso para todo mundo? Então aqui o que vai acontecer com ela quando esta chegar bem aqui na beirada da mesa? Fica claro para todos que ela vai cair, beleza? Bem, o movimento dela aqui então é esse assim, ó, parabólico até o chão. Tá claro para todos? Ó, a gente traça aqui então, só para vocês terem uma noção, que é parabólico. Ó, 90 graus aqui, beleza? Em relação ao plano da mesa com o chão, ela então chega aqui embaixo. Então o que a gente vai analisar? Esta bola, ela teve uma velocidade tangente à curva. Espera aí que eu pus torto agora. Estava aqui, ó. Aqui, ó, velocidade inicial. Tangente, ó, essa velocidade inicial aqui. Só que o que acontece? A partir desse ponto ela começa a cair. Ou seja, está atuando, puxando ela aqui para baixo, a aceleração gravitacional. Ó, meu plano está aqui, aceleração gravitacional, que é o que traz ela. Então nós vamos ter dois tipos de movimento atuando. Em X e em Y. Tranquilos isso? Em X, nós vamos ter sempre o movimento
retilíneo e uniforme. Este que apresenta velocidade constante. Então, enquanto ele está caindo, a velocidade horizontal dele no eixo X, ela não muda, ela é constante. A velocidade dele está mudando em Y, o que faz com que ele caia ao chão. Em que aqui eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. É aquele com aceleração constante. A nossa aceleração, a gravitacional. Beleza? Esta ideia, ela cai em cima do chamado princípio da independência de Galileu. Bem, o que Galileu então falou? Que quando o objeto está num movimento desse, ele ocorre nos dois eixos ao mesmo tempo, de maneira que um eixo não interfira no outro. Um movimento não atrapalha o outro, mas o importante é que é ao mesmo tempo. O tempo que leva para ele cair é o mesmo tempo que leva para ele ir para frente, por isso que o movimento é parabólico. Ok? Então este princípio da independência de Galileu descreve isso. Então essa é a nossa ideia inicial para entender estes lançamentos. Vamos trabalhar com a parte matemática do movimento horizontal? Bora lá? Detalhando aqui então o nosso lançamento horizontal. Ok? Vamos lá? Se tiver algum barulho externo, vocês me desculpam, mas o meu vizinho aqui está fazendo obra, então vai dar uma atrapalhada aí. Mas qualquer coisa, se não conseguir me entender, manda uma mensagem, que aí eu explico para vocês, tá bom? Mas ó, o que vai ser o nosso lançamento horizontal então? A gente tem aqui o objeto que vai se encontrar no eixo Y, tá claro para todo mundo? Nós podemos chamar este eixo Y de altura, como a gente já aprendeu até lá em queda livre, lembra dos experimentos que fizemos? Então a gente tem uma altura ali. Este objeto vai ser lançado para frente. Aqui ó, vetor velocidade paralelo, tangente à curva, beleza? Então o nosso movimento ali está somente acontecendo em X, ó. O solo é o nosso eixo X. Então, volta a lembrar, movimento retilíneo e uniforme. Só que a partir desse instante, o próximo instante daqui, eu posso dizer, ó, vou iniciar o movimento. Zero tempo. Estão lembrados da característica? Todo movimento específico, quando se inicia, tempo nulo. Então, a partir do momento que ele sai dali, o primeiro instante que ele tiver, ele já começa a se mover no eixo Y. E aí, sobre ele, movimento retilíneo e uniformemente variado. Começa a atuar uma aceleração constante, G. Beleza aqui? Então ele começa a descer. O que vai acontecer com aquele vetor velocidade? Prestem bem atenção, ó. Um dado instante aqui no meio. Então esse aqui é o instante T1, após T0. Então após T0 eu tenho o instante 1. Olha o vetor velocidade. Sempre tangente à curva, tá claro? Então ele vai apresentar agora para nós duas componentes, ó. Ele passa a ter uma componente aqui em cima, que é um V de X, e uma componente aqui embaixo, que é um V de Y. Tá claro isso para todo mundo? Então a gente passa a não olhar mais essa velocidade. Só deixa eu diminuir. Ficou muito grande essa daqui, ó. Este vetor igual a este. Então o vetor velocidade inicial tem que ter o mesmo tamanho do Vx, tá? Bem, então o que a gente tem, ó? Que agora ele quer ir para frente em movimento uniforme, mas ao mesmo tempo ele vai caindo.
E o que vai acontecendo com o vetor velocidade em y? Igual em queda livre. Conforme ele vai descendo, este vetor aumenta de tamanho. Então, quando ele chegar aqui no solo, ó, o meu vetor v ele está maior, mas o meu Vx se mantém o mesmo. O que aumentou foi o nosso Vy. Esse aqui, um instante 2 de movimento. Só. Tá claro isso, moçada? Então, ó, atentos. Muita atenção. Vamos aqui reforçar a ideia, hein? Em X, movimento retilíneo uniforme. Todos os vetores em X, a mesma velocidade. Em Y, que vai aumentando. Ele aqui não tem vetor em Y, porque ele estaria parado em relação à queda. No primeiro instante, este vetor Y começa a ficar cada vez maior, o que mostra que a velocidade dele vem aumentando na trajetória. Esta é a figura esquemática para um lançamento horizontal. Então, a parte matemática disso, como é que fica? Bem, se a gente parar para pensar em y, a velocidade dele aqui, inicial, não é zero, a velocidade inicial em y é zero, então nós vamos trabalhar com as equações de MR e UV. Vou trabalhar com essa daqui, ó, y igual a y0 mais v0y vezes t mais meio de at quadrado. Então, lembrados do sorvetão, troquei S por Y. É o espaço, mas no eixo Y. Beleza? Bem, lá no esquema de queda livre que nós estudamos em sala, adotamos o início como zero, para que todo y seja a altura. Esta velocidade aqui, zero. Tranquilos? Bem, então o que a gente tem? O meu y é o meu h, meio. A minha aceleração é g, t ao quadrado. Tá clara aqui a nossa expressão? Voltamos para a queda livre. Por isso que a gente vai ver de forma independente os movimentos. Eu vou ver como um movimento uniforme quando eu olhar para o eixo Y e quando eu olhar para o eixo X, desculpa. E quando eu olhar para o eixo Y, eu vou ver uniformemente variado, queda livre. Agora, a gente vai ter que olhar e juntar os movimentos, porque por mais que trabalhe independente, o movimento é único. Então, o que eu vou fazer? Nessa expressão, eu vou isolar o tempo e vou chamar de tempo de queda. Quanto tempo leva para o objeto cair? Tá claro isso para todos? Bem, este tempo de queda vai ser igual então a raiz quadrada, porque o quadrado vai sair para lá como raiz, 2 multiplica o h e o g que passa dividindo, ok? Então o tempo de queda de um lançamento horizontal depende da altura dele, já que a gravidade é uma constante. Quanto mais alto, mais tempo leva. Vocês viram isso experimentalmente lá na escola. Bem, então o tempo que leva para ele chegar aqui é chamado de tempo de queda. Porém, é o mesmo tempo que leva para ele percorrer essa distância. Então, qual é a distância de lançamento? Que é a distância horizontal. Então, eu coloquei o objeto na mesa, empurrei. Que distância que ele cai da mesa? Então, a gente vai chamar isso aqui, ó. Nossa Senhora. Vamos chamar isso aqui de D. De uma distância. Beleza? Bem, como é na horizontal, movimento retilíneo uniforme,
sorvete. Lembraram? Naquela história, vou sair do zero, meu espaço final. Vou trocar o meu S pela distância D. Então, a minha distância D, ela é a velocidade vezes o tempo. Lembram da aula? Deus vê tudo? Só que este tempo aqui, ó, para ela percorrer a horizontal, é o tempo que levou para ele cair. Este é o meu tempo de queda. Esta velocidade, ela é constante, movimento uniforme. Então a nossa expressão vai ficar assim, ó. Distância depende da velocidade inicial com que eu lanço, já que é uniforme, qualquer valor é a mesma, vezes a raiz do tempo de queda, que é 2h sobre g. Ah, professor, eu preciso gravar todas elas? Não. Se você sabe a equação do uniforme, sorvete, e as três do uniformemente variado, sorvetão, vovô ateu, né? E a Torricelli, vocês resolvem tudo, ok? Basta sabê-las. Mas, de toda forma, aqui é uma maneira rápida da gente trabalhar. Tempo de queda e a distância horizontal nesse nosso lançamento. Fechou essa parte? Vamos para a segunda parte agora, que é o lançamento oblíquo. Vamos lá. Para a gente encerrar aqui, lançamento oblíquo. É a parte final do nosso assunto. Bem, se vocês olharem, tentei aqui ilustrar a ideia, o objeto no instante zero está no solo, vai ser jogado inclinadamente, o vetor velocidade, ele vem sofrendo alterações até este ponto, e aqui então ele desce e retorna ao solo. Bem, qual que é a mudança desse para o anterior? Olhe bem, olhe bem. O anterior, o objeto no céu daqui, ele sai daqui e vem para a sua direita aí do vídeo, não é isso? Este era o movimento. Agora ele está fazendo para o lado de cá. Preste atenção, foco que vocês vão entender. O que ele faz deste lado, ele faz igual do outro. Se vocês voltarem às folhas do caderno, relembrar da explicação ainda quando estávamos em sala, o que eu disse para vocês? Quando eu dei lançamento vertical para cima. O que o objeto faz subindo até um ponto em que ele para, ele fará também descendo. Peraí, o que é isso, professor? Vamos relembrar? Ele leva 2 segundos para subir. Vai levar quanto tempo para descer? Isso, 2 segundos. Se ele sai daqui com velocidade de 10 metros por segundo, lá em cima ele para. Quando ele voltar, qual é a velocidade dele aqui embaixo de novo? Isso, os mesmos 10 segundos. É isso que a gente está analisando. Agora, qual é a diferença? Que ele não está simplesmente subindo e descendo. Ao mesmo tempo que ele sobe e desce, ele vai para frente, em movimento uniforme. Ok? Bem, então vamos detalhar aqui a ideia base. O objeto no instante zero tem uma velocidade v. No instante t1, esta velocidade v vai diminuindo. No instante t2, essa velocidade v torna-se zero. Não é isso que a gente viu? A velocidade vem diminuindo até parar. Mas espera lá, aqui ele não está parando. Ele está parando no eixo y. Ah, então essa daqui é VY? Não, esta é a velocidade do movimento. Vamos lembrar de vetor? Quando o meu vetor ele está inclinado em relação à horizontal, ele apresenta duas componentes vetoriais. Vamos fazer aqui a projeção do vetor. Eu tenho para o V0 uma projeção aqui embaixo, que é a V0x, e uma projeção aqui para cima, que é a V0y. Tranquilos?
Apaguei aqui, vamos lá de novo, V0. Beleza? Então, o que está acontecendo? A componente Y aponta para cima, a componente X aponta para frente. No próximo instante, o que é que está acontecendo? Ó? A componente X ainda aponta para frente. Este vetor, o mesmo tamanho deste, movimento uniforme em X. Agora, olha o vetor em Y. O nosso VY diminuiu de tamanho, porque a aceleração gravitacional está para baixo, está freando o movimento dele. Então ele chega neste ponto lá em cima e ele para. Qual é o nome deste ponto verticalmente? No momento em que ele para, isso aí, altura máxima. Então, na altura máxima, a velocidade y é zero. Porém, ele está indo para frente. Então, quer dizer que aqui só vai existir a velocidade de x. Seja v0x, vx, ela é sempre a mesma. Não esqueça, velocidade constante. Bem, se eu pegar agora o objeto, num terceiro instante, ao qual é o mesmo do primeiro, o que vai acontecer? O vetor velocidade, ele muda de sentido. Ele passa a ter um sentido diferente, então vai alterando o sinal. Mas em termos de módulo, a sua intensidade, o valor é o mesmo. Então a velocidade que ele tem nesse instante, ele teria no instante oposto a ele, a mesma. Assim como quando ele chegar aqui embaixo. A velocidade com que ele saiu é a mesma com que ele voltou. O iniciozinho da explicação. Saí com 10 metros por segundo, volto com 10 metros por segundo. Tá claro isso? A velocidade x é apenas uma componente, não muda. Agora, como é que eu vou determinar isso? Aí entra o processo matemático. Fisicamente é isso que está ocorrendo, ok? Matematicamente, aí a gente precisa ter o conhecimento dos vetores e dos ângulos que estão sendo formados. Bem, volte às aulas de vetor, volte àquela ideia da projeção vetorial, as ferramentas matemáticas daquela projeção, porque a gente passa a usar. Agora aqui, vamos resgatar um pouquinho lá da física do início da aula. Falei para vocês que todo movimento de projétil depende da velocidade inicial com que ele vai ser movimentado, lançado, e da aceleração gravitacional. Então, por mais que tenhamos velocidades em instantes diferentes, o que me interessa é a velocidade início. Então, eu vou olhar só para cá, beleza? Na projeção de vetores, eu preciso de um ângulo. E este ângulo sempre vai aparecer nos problemas. Não necessariamente dado um valor, até pode ser pedido para determiná-lo. Mas sempre que falar um objeto tem uma velocidade que forma um ângulo, tenha certeza, é esse movimento que a gente está trabalhando. Tranquilos? Bem, e como é que eu acho este ângulo θ? Atenção, se não lembra, volta para a aula de vetor. Imagine que aqui é uma figura geométrica. Pego o VY, passo para cá. Lembra de deslocar o vetor? Fecho um triângulo retângulo. V0x nada mais é que um cateto adjacente. Portanto, este cateto adjacente, ele é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. O V0y que veio para o lado de cá ficou oposto. Então, o V0y é V0 seno deste ângulo. Não esqueçam que a V0x é qualquer velocidade em x, porque é constante. Vamos gravar, vamos deixar isso aqui anotado para não esquecer. Bem, a gente vai pegar todas aquelas equações do MR e o V, sorvetão, vovô ateu, Torricelli, estão lembrados? E vamos trocar por isso aqui, onde tem velocidade inicial. Nós vamos pegar a equação do movimento uniforme, o sorvete, e vamos trocar a velocidade constante por isso aqui. E vai ficar um pouquinho mais longo, porque surgem essas ideias de ângulo.
mas eu vou deixar mais fácil para vocês, vou te dar equações diretas, ok? Importante para a gente chegar lá, não esquecer que aqui o objeto está subindo, então eu tenho um tempo de subida. Para o lado de cá ele está descendo, então aqui eu tenho um tempo de queda. Então o tempo de subida é o mesmo que o tempo de descida, que o tempo de queda. Tranquilos? Se eu quiser saber o tempo total de voo, é somar a subida com a queda. Isso já elimina aí uma ideia matemática mais longa. A gente entende mais rapidamente. E, não esquecendo, se eu consigo ter a altura máxima, eu também consigo ter o nosso alcance horizontal. Beleza? Bem, vamos então para o detalhamento matemático. Galera, bora para a parte matemática então. Equações. Vamos trabalhá-las aqui com o MRU e as equações para o MRV. Depois delas escritas, a gente entra nas três fundamentais. Beleza? Bem, o que a gente lembra? O MRU, sorvete. Beleza? Ó, seria assim, S0 mais a velocidade agora é velocidade inicial cosseno θ vezes tempo, beleza? Seria VT. Então aqui a gente põe V0 cosseno θ. Não esqueçam, ali anteriormente falei, a velocidade é sempre a mesma, tem sempre a mesma equação. Velocidade constante. Bem repetitivo, mas é para gravar, hein? Agora, e o nosso MRV? Vai ficar assim, sorvetão, SS0, ou Y, Y0, H, H0, enfim. Mas aqui é V0 seno de θ vezes T, porque é VYT, né? Velocidade inicial de YT, mais meio de GT ao quadrado. Vamos fazer uma alteração já aqui para não gerar problemas. O MRU está no eixo X, XX0, assim vocês gravam. O MRUV está no eixo Y, YY0. Depois a gente faz as trocas por D de distância e H de altura. Bem, vamos agora para velocidade Y. Velocidade inicial Y. V0 seno θ mais mais GT. Fique atentos com o referencial. Se colocar o referencial para cima, negativo na gravidade. Beleza? Bem, e aqui VY quadrado é V0 seno de θ ao quadrado mais 2G delta Y, Torricelli. Viram bem que eu peguei as nossas equações clássicas e aonde tinha a velocidade inicial, eu troquei pelas componentes. Fica meio longo, meio complicado da gente lembrar, mas é assim que se trabalha. Agora, querem fazer mais rápido? A gente tem as três perguntas clássicas. Qual é o tempo total de voo? Tempo de subida? Tempo de descida? Qual é a altura máxima que ele atinge? Qual é o alcance que ele tem? Essas equações, elas são deduzidas dessas aqui. Na sua apostila SAS, tem a demonstração. Quer entender por menor como trabalhar? Dá uma olhada lá. Aqui vamos fazer um pouquinho mais direto, mas eu estou à disposição para tirar as dúvidas caso existam, beleza? Vamos lá. O que vai ser esse tempo de subida? Eu vou usar aqui, ó. Vou usar a equação V0 mais AT. Beleza? Tá subindo, gravidade para baixo, isso aqui ficaria negativo. Lá na altura máxima o VY é zero. Essa nossa equação aqui, então, o tempo S subida fica sendo V0 seno θ dividido por G. Beleza, gurizada? Para descer, qual é a equação? V0 seno θ G.
o tempo total, conhecido por tempo de voo. O que é o tempo de voo com circunflexo? Ele nada mais é que o dobro. Tranquilo? Se para descer é a mesma coisa que para subir, ia ter duas vezes essa expressão. Então já tempo total, tempo de voo é essa daqui. Agora, qual é a altura máxima que ele atinge? Vou usar a Torricelli. Na altura máxima, a velocidade final é 0. Então, o meu ΔY é máximo. Estou subindo até a altura máxima, gravidade negativa. Então, na altura máxima, o H máximo é V0 seno de θ ao quadrado. Vocês podem encontrar V0 quadrado, seno quadrado de θ, sem problema nenhum, sobre 2G. Beleza? E a equação do alcance? Ela é na horizontal. É o nosso sorvete. X, 0 início e boto todo o alcance como D. Fiz lá no horizontal. Dê uma olhada lá. Volta um pouquinho o vídeo. Já demonstrei. Agora, lembram da questão que eu troquei o tempo pelo tempo de queda? Bem, seria o tempo de descida, mais o de subida. Eu trocaria por isso aqui. Então, aqui dentro, eu jogo esse tempo total aqui. Vai dar uma matemáticazinha legal de brincar, mas no final das contas, esse seu alcance, ele fica assim. V0 ao quadrado, seno de 2θ, usa-se uma relação matemática da trigonometria. Isso daqui sobre G. Tá aí, essas são as três equações fundamentais. Vamos enquadrá-las aqui, ó. Tempo total de voo. Se quiser subida ou descida, arranco 2. Altura máxima atingida. E distância percorrida ou seu alcance. Aí o aluno fala, professor, se a altura é máxima, eu não tenho a possibilidade de ter alcance máximo? Tem sim. E quando é que o meu alcance torna-se máximo? Qual é a maior distância que eu sou capaz de atingir? Simples, matematicamente, é fazer este seno sumir. Esses dias atrás eu entrei na aula do Carlos e eu vi ele comentar o seguinte, ó, próxima aula trigonometria. Então vocês têm noção, círculo trigonométrico e tudo mais. Sabe que seno ou cosseno, enfim, qualquer um dos dois, é sempre menor que 1. Então qualquer ângulo que eu for dando para vocês, isso aqui vai dar menor que 1, a não ser 90 graus para o seno, que é 1. Então eu tenho que fazer isso aqui ficar 90 graus. Só que é 2 θs. Gravem bem para qualquer prova que vocês encararão. Ele é sempre máximo quando o ângulo de lançamento for 45 graus. Se eu lançar qualquer objeto a 45 graus em relação horizontal, esse é o maior alcance que eu posso conseguir. Qualquer outro ângulo, ele não tem alcance máximo. É só para 45. 2 vezes 45, 90. Seno de 90 dá o alcance máximo. Fechou, galera? Bem, de maneira geral, é essa a nossa ideia sobre lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. Dá uma olhada aí. Pausa a tela, dá um print. Grave bem, veja sua apostila e vamos para os exercícios.